Olá, olá, todo mundo me ouve? Ok? Bom, pessoal, prazer, meu nome é Hélio, sou da ODI. A ODI é uma empresa que trabalha com games interativos, team building e consultoria para eventos em geral, treinamentos de empresas. E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, um pouquinho de games, como utilizar essas ferramentas, games, team building e trazer isso, agregar valor ao seu evento, tá? Essa é a nossa ideia aí com a palestra, né? Então, falando um pouquinho dessa ideia como ferramentas inteligentes e que traz muito valor realmente, traz uma forma diferente de falar com o teu cliente, numa linguagem lúdica, gostosa e que todo mundo aprende de uma forma mais divertida também, tá? E que o mais importante, que retenha valor com tudo aquilo, tá? Bom, então, me apresentando um pouco, né? Eu sou, então, como eu falei, o Hélio, estou aí na ODI já há 27 anos, a ODI tem 27 anos de mercado, sou formado em administração, pós-graduado em docência no ensino superior, passei por 20 anos em universidades como a Unip, o Senac, nos cursos de graduação e pós, dentro da área de turismo, hotelaria e eventos, e essa experiência toda que a gente carrega aí para a vida, para esse trabalho, tá? Bom, vamos lá. Como o tempo aqui é curto, vamos otimizar a ideia, né? O que é isso, né? Quando a gente fala de games, vem muito essa palavra gamificação. Já ouviram falar dessa palavra? É uma palavra que hoje está sendo mais difundida ainda, né? E aí a gente vai começar com a gamificação. Gamificação nada mais é do que utilizar técnicas de game para tornar as atividades mais engajadoras, mais gostosas para as pessoas participarem. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países que mais consome games no mundo. Tá? É um dos países que mais consome esse tipo de serviço. Então, por que não utilizar as técnicas de game, trazer isso para a realidade e colocar dentro de uma atividade onde as pessoas possam participar? Né? Poxa, mas aonde? Como assim? Como eu vou participar de tudo isso? Bom, por quê? O primeiro problema que a gente tem que identificar é por quê? Porque a linguagem de treinamentos e de eventos mudou, né? De tudo que a gente participa mudou, né? Antigamente a gente ficava aí horas dentro de uma sala sentada ouvindo conteúdos. E a verdade sobre isso é que nós temos aí dados alarmantes que a gente coloca, que é o índice de esquecimento. Né? Então, acabamos de absorver, vocês acabaram de assistir uma palestra, pessoal do Events, vão assistir uma comigo, depois tem outra. O que eu vou reter de tudo isso? Né? De todo esse comentário. E isso é de acordo com uma fonte que em uma hora você já esqueceu metade daquilo que você viu. Uma hora, você ficou ali sentado e você esqueceu metade. Né? Depois, você tem 70% das informações ali perdidas em 24 horas. E ali em uma semana, sobrou 10%. Olha o quanto isso é crítico. Quer dizer, apresentações monótonas, cansativas, a gente fica ali falando, e a pessoa hoje tem o celular para distrair. Eu já vi coisas em eventos do tipo, vi isso numa convenção de vendas outro dia. Falei, mas o que é isso aqui do lado, esse monte de caixa? Não, o diretor pediu recolher o celular de todo mundo durante a convenção. Eu nunca tinha visto isso durante uma convenção de vendas. E ele recolheu o celular, ele falou, ele está gastando uma nota, estava num belo hotel 5 estrelas, num belo resort, falou, não estou botando meu pessoal aqui para assistir um evento e ficar no celular, eu quero que eles prestem atenção. Pode melhorar? Sim, é uma coisa a menos para distrair. Mas se as apresentações forem cansativas, o conteúdo for aquele mesmo e nada a agregar, isso vai acontecer com certeza. Você só tirou um fator que distraía a pessoa, o celular. Né? O restante está todo ali presente. Então, qual que é a grande ideia? Usar games também para ajudar nesse conteúdo. O game tem esse poder. Então, se a gente usar mais uma experiência que eu não coloquei aqui, que eu acho que é legal, uma fonte inspiradora, que é a TV, né? Tem muito game show interessante na televisão e tem muita coisa chata também. Mas a gente pode tirar o melhor de cada coisa. A gente teve grandes mestres aí na televisão, quase nenhum deles está mais. Né? Mas se você pegar aí a experiência de Silvio Santos, de Gugu, de Faustão, de tantos outros que passaram e que trouxeram games que podem, de repente, motivar, como é que segura uma audiência?
né? E eles vieram de uma época em que batia 70 pontos no Ibope. Hoje uma novela da Globo não consegue fazer 20, né? Então, quer dizer, tudo mudou. A gente precisa pensar nisso. O que a gente pode, dentro do game, colocar todo o conteúdo do treinamento? Então, tudo bem, a palestra não vai ter? Não, vai ter, às vezes é um conceito novo. Imagina uma indústria farmacêutica treinando um representante para um novo produto. Como é que ele vai fazer isso? O cara vai ter que ler, vai ter que aprender, vai ter que se aprofundar, porque um representante de uma indústria farmacêutica ele tem que chegar na frente do médico, falar sobre o produto para uma pessoa que estudou 8 anos da vida dele e que continua se atualizando. Então, quer dizer, ele vai ter que saber tanto quanto o médico. Então, isso é estudo, né? Mas por que não fazer um game para treinar isso e para testar? Quando a gente erra, também a gente aprende. Então, eu trouxe um vídeo para vocês verem, né, um dos jogos que a gente faz. Esse daqui, que eu falei de inspiração na TV, e tem uma inspiração na TV, que é um jogo que até está no ar, que é a ideia da parede do conhecimento, né? Que é inspirado naquela ideia do The Wall, que o Luciano Huck faz no programa. O que junta? Só a ideia da parede, né? Porque, primeiro, é um jogo em equipes, né? Vocês estão vendo ali em cima do palco, o mesão são botoeiras, aquele sistema tipo do passa ou repassa. Quem bate primeiro dá a resposta. Então, ali o grupo está dividido e no ambiente hostil. É o pior ambiente que a gente tem, é auditório, porque as pessoas não ficam ali juntas, uma olhando com a outra. E ali tinham quase 200 pessoas participando e animadas. Então, o game tem esse poder. A gente tem a botoeira, e cada representante da equipe vai lá, vai bater. Quem bater primeiro vai poder jogar. Você tem as perguntas, que é o conteúdo da empresa, e você tem o fator sorte, que a parede, para quem já assistiu The Wall, é aquilo. Você acertou a pergunta, a bolinha cai verde, mas eu não sei em que pontuação ela vai cair. Pode ser que eu responda uma pergunta super difícil, ganhe 2 pontos. E pode ser que eu erre uma pergunta até fácil, mas eu não prestei atenção, a bolinha cai vermelha e eu perco 1.500 pontos. Então existe um fator sorte que é o que motiva. O jogo tem que ter esses ingredientes, né? Fazer a emoção fluir. Agora, existem jogos mais técnicos? Sim. Nós temos jogos que não tem sorte nenhuma de conteúdo. Mas eu tenho elemento game no meio, eu tenho pontuação, eu tenho premiação. O game parte disso. Se a gente tem premiação, equipe vitoriosa, uma disputa, é um game, né? Então, pode ter ou pode não ter o fator sorte. Isso vai depender muito do qual o objetivo que o cliente quer com a atividade. Pode ser que seja uma coisa mais técnica, que ele precise revisar um conhecimento só, e o fator sorte, toda a emoção do jogo não seja tão importante quanto o conteúdo. Vamos para um outro perfil de jogo, que não tenha tanta sorte, que não tenha tanta agitação. Agora, podemos fazer isso, por exemplo, numa CIPAT, que é um evento que às vezes é um problema para a empresa, né? O que eu vou trazer de novo? Por que não falar do tema dentro de um jogo como esse? As perguntas todas lá personalizadas, o conteúdo, ou até junto de uma palestra. Palestra mais game. Junto. Aprendo um pedaço, reviso um pedaço no jogo. Aprendo mais um pouco, reviso. Plataformas online hoje de N empresas trabalham assim. Semana eu fui responder um questionário para uma empresa para atualizar o nosso cadastro. Falou, ó, você precisa atualizar a compliance, que a gente tem coisas novas. Vou te mandar um link. Eram 42 slides, metade deles você passava um pouquinho de conteúdo sobre o compliance da empresa e tinha que responder pergunta. Até para você ser fornecedor, um game acontece, né? Então, por que não usar isso no dia a dia de um evento, né? Então, isso é um pouquinho de game, só para pincelar, né? E aí, o outro ponto que a gente veio falar de ferramentas são os team buildings, né? O que é team building, né? Formação de equipe, trabalho de equipe, de competência, ou seja, o grupo junto. Aí a gente não está falando de game, aí a gente está falando de uma experiência que usa a parte lúdica, mas que a gente vai tirar daquilo muitos proventos, tá? Então, o que a gente pode dizer? Opa, entrou aqui. Boa. Como promover uma experiência de team building, né? A gente precisa a mesma coisa. Eu acabei de ouvir a palestra do pessoal do Ventes e vou tirar exatamente o que a gente precisa saber, né? A gente precisa saber a dor do cliente. O que acontece? Para um cliente pedir uma atividade de team building, o cliente está com algum problema naquele determinado setor. Então, a gente precisa entender qual é o problema dele. A gente tem problema de comunicação, hoje é um dos maiores problemas que a gente ouve.
né? A gente tem um problema que o grupo não consegue trabalhar junto. Opa, trabalha em equipe. Olha, o grupo é um grupo de líderes, eles planejam mal. Problema de planejamento. Então, em cima disso, a gente vai pensar que atividades nós temos, se o cliente já tem um local pré-determinado para o evento. Ah, não, é um espaço fechado. Bom, então eu tenho que usar um team building para sala fechada. Não adianta eu querer vir com uma experiência de espaço aberto, porque eu não tenho. Não, a gente vai fazer num resort. Temos espaço aberto, temos área. Ok, podemos fazer uma atividade de espaço aberto. Então, a primeira coisa é entender a dor do cliente, propor quais são as possibilidades de atividades, ver o que o cliente gosta em cima disso, né? O que eles já fizeram, que de repente já fez com outras empresas, atividades, que tipos de atividades vocês já fizeram, para a gente conseguir entender o que está acontecendo e propor experiências. E aí, o team building pode facilitar tudo isso, porque a gente pode trabalhar numa mesma atividade, comunicação, colaboração, resolver problemas, falar com liderança, promover integração, N possibilidades a gente consegue resolver dentro de uma atividade como essa. E eu costumo dizer que algumas dessas atividades, e eu vou mostrar um exemplo de uma, não são simplesmente uma atividade de team building, mas sim uma coisa que a gente usa muito hoje em eventos, que é a experiência. A pessoa vai passar por uma experiência, né? Então, esse é um ponto que, se a gente conseguir agregar tudo isso, é bastante interessante. E eu coloquei de novo sobre taxa de retenção aqui, né? É também uma pesquisa de uma fonte que empresas que realizam regularmente atividades de formação de equipe, ou seja, investem em formar sua equipe, oferecem oportunidades de formação, oferecem team buildings, oferecem atividades em geral de treinamento, a taxa de retenção de funcionário, ou seja, aquele turnover, né, é 36% maior a taxa de retenção. Reduz aquela troca constante em 36%. Por quê? Porque o funcionário se sente prestigiado, se sente acolhido na empresa, percebe a preocupação da empresa com ele. E quando eu falo de experiência, é a gente trazer algo mais dentro do team building. Na ODI, a gente tem uma linha de atividades de team building que a gente chama da linha do bem, né? Que, além de ele participar de uma atividade, além de ele trabalhar competências de todos esses detalhes, né, ele ainda tem a possibilidade de fazer o bem, de ajudar. Então, a gente tem 3 atividades principais, que é a oficina de brinquedos, a bike solidária e a cadeira solidária, né, em que eles vão, os funcionários daquela empresa, vão fazer montagem de um desses itens, né, e no final, eles não sabem por que eles estão montando, mas eles estão lá empenhados, eles têm uma série de dificuldades, a gente vai mostrar um dos vídeos. Eles vão ter no final X cadeiras de roda prontas, X bicicletas, X brincando. Tá, e o que eu faço com tudo isso? E o final da atividade, depois da gente falar de tudo que a gente trabalhou de competências, é falar de propósito, que na verdade é o que move qualquer um de nós. Ninguém está aqui só porque acha o evento legal, todo mundo tem um propósito trabalhando na vida. A empresa tem o seu propósito, que está lá descrito em missão, visão, valores. E a nossa ideia no final é falar, bom, vocês fizeram tudo isso, não perguntaram quem era o cliente, que a gente falou que ia ter um cliente para entregar aquele pedido, mas o cliente veio, vocês querem conhecer? E aí entra o cliente, por exemplo, na bike, entra um monte de criança de uma instituição para receber as bicicletas que vão ser doadas para a instituição. No brinquedo também, na cadeira de rodas, para entrar o pessoal do MAPAI, por exemplo, para doar as cadeiras de roda para quem precisa e não tem condição. Então, quer dizer, é uma experiência que no final você ainda deixa um residual, né, do fazer o bem. Então, é uma possibilidade diferente. Vamos ver o que eu estou falando? Depois a gente fala mais um pouquinho disso. Tá? Então, vamos lá. Essa é a cadeira, eu passei o vídeo da cadeira solidária, porque eu acho que a ODI é uma única empresa que tem essa atividade nesse formato. Eu não conheço outras que tenham nesse formato que a gente faz a atividade. Então, a ideia são montar cadeiras de roda. Então, o pessoal entra na sala e se depara com a sala assim. Eles são divididos em equipes, uma mesa, né, uma caixa coberta. O que está acontecendo? Quando eles abrem, é uma cadeira de rodas totalmente desmontada. Só que tem uma série de dificuldades aí no meio. As peças e ferramentas estão misturadas, estão em outras mesas. Eles vão ter que fazer troca de peças, né? Então, se eles não trocarem com as outras equipes, eu já vi até rolar escambo, te dou isso daqui se você me der isso, mas se eles não trocarem, eles não vão conseguir montar. Outra coisa nessa atividade interessante é que eles têm limitações. Todo mundo que está na mesa tem limitação. Pode ver, uma pessoa está vendada, a outra está sentada, outra trabalha com a mão imobilizada,
Outra com a máscara de boca não pode falar. Ah, é para falar de deficiência? Não. O pessoal até fala, se coloca no lugar, nunca tinha me colocado no lugar do outro. Mas é para falar de limitações, uma coisa que todo mundo tem, né? Ninguém aqui é perfeito, graças a Deus, mas que às vezes a gente esquece. A gente olha o telhado do vizinho, mas não olha o nosso, né? E isso a gente consegue debater no final. Então as limitações são muito legais. Outra coisa, a gente tira o pessoal de mesas. O pessoal está montando a cadeira de rodas aqui na mesa 1, o pessoal para tudo, surgiu uma determinação nova, quem está na mesa 1 assume a 2 vai para 3, ou seja, mudou o escopo de trabalho, agora eu vou ter que assumir o trabalho do outro, vou ter que entregar, né? E no final, a surpresa que tem aí, esse evento foi em Santos, acho que eu bati, não. Eles doaram para o Fundo de Solidariedade da Prefeitura de Santos, e eles estavam zerados de cadeira de rodas, não tinha cadeira de rodas para emprestar para quem mais precisava. Então, no final, o pessoal viu valor naquilo. Ou seja, eu fiz uma atividade que eu trabalhei uma série de competências, algo muito legal, mas no final de tudo eu ainda agreguei valor a quem precisa, né? O quanto isso é interessante. Então, se a gente conseguir agregar isso, faz uma diferença muito grande nesse sentido. Então, o que a gente veio trazer um pouquinho para vocês é justamente dessa inspiração, para a gente trazer algo novo para os eventos, né? Colocar um game, colocar um team building, colocar algo diferente para trazer o público para mais próximo, né? Fazer com que a audiência fique melhor dentro do seu evento, fazer com que o público saia de lá falando, poxa, esse evento marcou, eu vi um significado em tudo aquilo. Então, essa é a ideia hoje aqui desse bate-papo rápido. Depois, quem quiser falar mais com a gente, estão aí os meus contatos, né? A gente está à disposição para o que precisar. E a ODI agradece mais uma vez a oportunidade, a IBS, pelo espaço aqui concedido, tá bom? Obrigado a todos. Valeu!